Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração, chamada por Cristo, e eu quero voltar em Jeremias capítulo 18, onde Deus disse ao profeta, veio a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, Deus aqui mandou Jeremias descer à casa do oleiro, né? Para que ele pudesse ouvir as palavras e ver como o oleiro fazia com o vaso, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E o que eu quero dizer é que Deus hoje está dizendo, desça, porque Jesus, ele desceu, Jesus, ele se agachou para lavar os pés dos seus discípulos, ele sendo o mestre, sendo o filho do Deus vivo, né? Sendo o Salvador, sendo o Cristo, ele desceu, se ajoelhou, se agachou e lavou os pés dos discípulos. E Naamã, o general do rei da Síria lá, o grande general Naamã, era leproso e foi ao profeta, e o profeta disse para ele, foi o profeta para ser curado, e o profeta disse ali para ele, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Gente, o Rio Jordão, nesse tempo, nesse lugar, era como fosse o rio Tietê, hoje em algumas partes, que não dá nem para passar perto, que o cheiro é terrível. E ele mandou que Naamã mergulhasse, descesse no fundo das águas sujas do Jordão, por 7 vezes. Ele até quis se indignar, ele até quis, se irritou e não queria fazer aquilo. Mas ouvindo os seus servos, o servo disse, Senhor, é coisa demais? Se ele pedisse muita riqueza, o Senhor não ia dar? Ele não está pedindo nada demais. Não dá para o Senhor mergulhar? Faça o que o homem de Deus mandou. E ali Naamã mergulhou por 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele não tinha tido milagre. Se ele tivesse mergulhado por 6 vezes, ele não tinha obedecido a palavra de Deus. Mas ele mergulhou as 7 vezes. E diz a palavra que a sua pele ficou igual uma pele de criança. Ele era leproso e ficou com a pele de criança. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Ele desceu, e desceu por 7 vezes, para que seu orgulho, sua prepotência, sua arrogância ficasse naquelas águas sujas do Rio Jordão. Muitas vezes nós temos que descer. Cada vez que nós acharmos que somos melhores do que os outros, cada vez que o nosso orgulho quiser ultrapassar, sabe, a arrogância, quiser nos dominar, desça e fale com Deus, porque Deus não pode falar com quem está sobre a carne, né? A carne seca, como se diz. Todos que andam sobre a carne seca, com orgulho, prepotência, arrogância, com coração endurecido, com a servidura, né? De dura servir, Deus não pode falar conosco. Ele só pode falar conosco quando nós nos abaixamos espiritualmente para ouvir o que Ele tem para falar. E aqui eu coloquei Zaqueu, ele, para ver Jesus, ele correu e subiu em uma figueira brava. Zaqueu, cobrador de impostos, né? Ladrão da época, porque ele mesmo disse, eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado tudo que eu defraudei alguém, todos os impostos que ele cobrou a mais. Então ele ali, quando ele viu Jesus, ele era de pequena estatura, diz a palavra, ele é baixinho, não podia estar vendo Jesus, e ele queria ver Jesus. Ele subiu numa figueira, mas Jesus disse, desce.
Desce, porque hoje chegou salvação na tua casa. Eu vou cear contigo, né? Porque ele subiu, mas aí ele teve que descer. Não adianta não é subindo que nós vamos chegar diante de Deus, é descendo nas nossas arrogâncias, né? No nosso orgulho, muitas vezes na prepotência, no eu sou, eu posso, mas eu faço, fui eu que fiz, sou eu, não. É Deus que é em você, é Deus que é em nós. Cada vez que nós estivermos falando, tudo é eu, tudo sou eu, pode ter certeza que Deus está longe de você, porque tudo é Deus em Deus e para Deus, né? Temos que descer, estamos subindo, estamos lá em cima, lá na figueira, desça para ver Jesus, né? Nós podemos ter 20, 30 anos de crente, né? E falar que somos crente, que somos não sei o quê, mas muitas vezes nós temos que descer, né? Descer do alto, descer do sapato, porque o sapato, a história do sapato alto já sabemos, né? Que era para ficar mais alto mesmo, para apresentar-se mais alto, é sinal de orgulho. Vamos descer, né? É preciso Deus nos fazer de novo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. É preciso Deus nos fazer vasos novos, né? Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Então nós temos que descer para ouvir mais de Deus, para entender mais de Deus, para que Ele faça em nós e através de nós o que Ele quer fazer no mundo, na terra. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.